Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Raquel. Essa vai ser a leitura para todo mundo que tem Sol, Lua e Ascendente no signo de Libra. A leitura semanal de vocês. Ixi. Não! Caiu um bloco de cartas, gente, aqui. Isso aqui não vai dar. Vamos voltar. Vamos ver se cai mais alguma coisa. Deu. Chega. Meu Deus. A primeira carta que caiu foi 8 de ouros. Depois, Cavaleiro de Ouros também. Várias cartas de ouros. 7 de ouros. 6 de ouros. Que isso, gente? Combinações. Aqui a gente é tarô, mas também é canastra, pelo visto. Pagem de espadas. 6 de espadas. Não, esse aqui é o 9 de espadas. É. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sim. 9 de espadas, o Hierofante. Acho que é uma das representações de Hierofantes que eu acho mais legal. Rainha de espadas. Esse aqui é o 10 de paus. E 8 de copas. A carta perdida aqui, o julgamento. Gente, vai ser uma semana complicada em termos de cansaço físico. 10 de paus representa um pouco de um cansaço que pode ser físico, mas também é um cansaço em decorrência das responsabilidades que vocês assumiram ao longo do tempo. Tecnicamente também, o 10 de paus anuncia um momento de início de uma transformação interna em termos de renovação, né? Porque o naipe de paus fala muito da forma como a gente conquista as coisas, né? Também fala um pouco da nossa criatividade. Porém, o 10 de paus, que geralmente as cartas 10 também no tarô, apresentam momentos positivos do naipe, né? No naipe de paus, na realidade, o 10, ele é um momento de estar chegando numa finalização, mas que não é positiva, né? Na realidade, a gente sente que as obrigações que a gente assumiu são pesadas demais e elas são, daí também, de certa forma, sufocantes, né? Então, como também tem um excesso aqui de cartas do naipe de ouros, né? E cada uma delas fala de uma questão que é razoavelmente diferente da outra, né? 6 de ouros fala de um momento que a gente consegue receber a ajuda necessária para superar algum tipo de obstáculo, né? Ao mesmo tempo também que daí o 7 de ouros nessa carta aqui representa que, de certa forma, aquela ajuda que a gente recebeu antes, ela meio que nos aprisiona de alguma forma. Ao mesmo tempo que você recebe algum tipo de ajuda daí durante essa semana, pode ser que você perceba também que essa ajuda, no final das contas, ela não veio de maneira completamente inocente, sabe? É aquele tipo de dádiva que logo se transforma numa dívida com a pessoa. Ao mesmo tempo também, daí o problema do 7 de ouros é que você já antecipa que haverão escolhas diferentes no futuro. Por exemplo, sim, vocês talvez estejam no momento agora, provavelmente no início desses dias, né, nos primeiros dias da semana, vocês estarão talvez no momento que vocês precisam mais de assistência vinda de fora. Ao mesmo tempo que vocês sabem que esse momento de ajuda ele não vai durar por muito tempo. Vocês precisam de ajuda, mas não é assim uma coisa muito importante, não é uma coisa também que dure muito tempo.
Então vocês já sabem que mesmo, por exemplo, iniciando a semana precisando de alguma coisa, no decorrer da semana outras coisas virão. E aí vocês já sabem que daí essa ajuda pode entrar em conflito com as novas possibilidades que vão aparecer. Especialmente daí o conflito é em termos da pessoa que ajudou, não gostou mesmo das outras propostas que você pode vir a receber em termos de trabalho. No sentido de daí colocar você talvez numa obrigação de cumprir alguma coisa, sabe? Ou até de não poder aceitar alguma coisa em função da pessoa que te ajudou antes. É também um pouco parecido com 10 de paus, né? Sentir que as obrigações e responsabilidades assumidas estão pesadas demais, estão fortes demais. O 8 de ouros, daí é um momento de percepção real do talento de vocês, de entender que na realidade vocês trazem alguma qualidade para o trabalho, que o diferencial na realidade vem diretamente de vocês, não das outras pessoas e muito menos do ambiente ou da profissão em si. Ao mesmo tempo daí que o Cavaleiro de Ouros também fala que vocês já passaram por muitas coisas dentro do ambiente de trabalho. Inclusive por momentos de saber e perceber, por exemplo, quando na realidade vocês tinham a necessidade de fazer um trabalho que talvez fosse mais humilde frente ao cargo ou à posição que vocês tinham ou frente ao conhecimento que vocês têm. Não ter medo de fazer o trabalho humilde, não ter medo também de ser diligente, de ser responsável, de fato colocar as horas de trabalho necessárias para fazer alguma coisa acontecer. Vocês já passaram por isso. Porém, acho que muito também a possibilidade do cansaço eu acho que tem uma necessidade de algum tipo de renovação, algum tipo de expansão, talvez, retirar um pouco dessas responsabilidades assumidas, apesar de daí, talvez, essas cartas do naipe de espadas, pajem de espadas, 9 de espadas, rainha de espadas. Pajem de espadas representa muita informação, e aí geralmente é muita informação que ela acaba não tendo uma concretude, essa informação não consegue se transformar em algo concreto, ela não consegue dar em alguma coisa. Ao mesmo tempo, daí, que vocês estão num ambiente em que dá muito medo para vocês. O 9 de espadas representa muito essa questão do medo, não saber o que está acontecendo, não saber o que vai vir, medo do futuro, também é uma carta extremamente ansiosa. Tecnicamente também, em função também do excesso de trabalho e dessas cartas, que querendo ou não falam de questões sociais, mas também falam de questões de como a expectativa dos outros nos afeta de maneira negativa, especialmente o 9 de espadas, especialmente também sabendo que isso aqui é uma carta que gera algum tipo de ansiedade, de gatilho nesse sentido que é forte e é real. Eu diria para vocês que essa semana, Librianes, tem algum tipo de cuidado para vocês não acabarem tendo algum ataque de pânico, alguma coisa assim, porque é possível que daí as coisas transbordem, entre aspas, na vida de vocês de uma outra forma que não seja efetivamente trazendo daí as mudanças que vocês precisam, tá? Justamente também porque o 9 de espadas é uma carta, é uma energia que meio que fica parada, sabe? Ela não consegue se mexer. Ao mesmo tempo, é o seguinte: esse processo de renovação, né, do excesso de responsabilidades que vem com 10 de paus, a rainha de espadas aqui para mim indica. A rainha de espadas sempre se apresenta como alguém que confia muito naquilo que acredita, a ponto de ser completamente cabeça dura. Ou seja, vocês têm mais ou menos uma percepção de que as coisas precisam mudar, de que vocês estão até fisicamente muito mais cansados do que o normal. Ao mesmo tempo, daí que
acho que tem uma certa relutância em perceber que talvez alguma parte do caminho que vocês escolheram estava de fato errada. Estava, tipo, parte do caminho que vocês escolheram não foi, no final das contas, para o seu melhor interesse, apesar de vocês terem acreditado piamente nisso. Porque, daí com essas 3 cartas finais, 8 de copas, o hierofante, o julgamento. O julgamento fala desse processo da chamada, no sentido de que a nossa intuição já tem falado para nós que nós deveríamos ter tomado alguma atitude ou fazer alguma coisa. Tecnicamente também, quando o julgamento se apresenta na nossa vida, nós temos a condição também, a maturidade suficiente de seguir esse chamado. E aí também é uma coisa que provavelmente, antigamente, em outros momentos, você já mais ou menos sentiu que a intuição de vocês apontou para algum lugar, mas que vocês não tinham condições de seguir naquele momento. De certa forma, pessoal, o hierofante, para mim, também é uma confirmação do julgamento. Apesar do hierofante ser, na realidade, o princípio de comunicação. E aí, talvez, o princípio da mediação entre 2 polos que não se conversam. Só que eu acho que no caso de vocês, os 2 polos que não se conversam seriam, na realidade, o trabalho efetivo que vocês fazem. E aí, no sentido também, o dinheiro que vocês ganham, a vida material que vocês querem ter, isso não está conversando, por exemplo, com a parte emocional de vocês. Não está também conversando com a parte criativa de vocês. De como vocês querem viver na realidade. No sentido de se vocês estão vivendo livres ou não, no sentido de se vocês estão vivendo de maneira satisfatória em termos emocionais. De verdade daí, porque eu acho que também talvez tenha tido um excesso de confiança e entender que uma vez solucionado as questões materiais, as questões de dinheiro, que o resto da vida desafogava. Eu acho que pode também ter acontecido de que um entendimento de que a vida vem razoavelmente em etapas, né? Em etapas que necessariamente são evolutivas, né? E que daí, por exemplo, primeiro você garante a parte material, ter um bom emprego, ter dinheiro, estabilidade, e aí depois, por exemplo, o relacionamento vai vir, o casamento vai vir, o tempo também para tirar férias, aproveitar a vida, ser feliz em outras partes da vida. Eu acho que meio que teve um entendimento quase que automático de que isso viria. A questão é que isso não tá vindo. Por essa combinação, isso não tá vindo. Tá? Não só não tá vindo, como vocês sabem que não vai vir. Sabe? Tipo, vocês sabem que as responsabilidades estão grandes demais e pesadas demais. E vocês estão presos. Sabe? Também presos num certo sentido, porque vocês confiaram muito em um determinado tipo de caminho. Então, mais ou menos, tem que recriar o elo de comunicação entre a parte material e aí a parte mais interna, para vocês não desistirem de alguma coisa importante. O 8 de copas, ele representa a desistência de um grande sentimento, de um grande sonho, ou até de um grande amor. Não conseguir viver isso. Eu acho que, de certa forma, para vocês, pela combinação, eu não diria nem que vocês estão num relacionamento com alguém, talvez, sabe? Mas vocês estão vivendo mais ou menos um período em que vocês têm quase que certeza absoluta que do jeito que a vida de vocês está, em termos práticos, vocês não teriam nem tempo de viver um grande amor. Vocês não teriam tempo de ter uma família, sabe? No sentido de talvez até ter tempo de cuidar de outra pessoa, sabe? Eu acho que a questão de trabalho, ela foi tão supervalorizada e levada de um jeito que prendeu vocês no medo. No sentido também de entender que isso não pode ser perdido, ao mesmo tempo que daí vocês não sabem como se renovar. Como trazer de volta daí pelo menos um tempo para viver alguma coisa que não seja
trabalho. Que é uma coisa interessante, né, Librianes? Porque vocês são um princípio, na realidade, do equilíbrio. As coisas não estão equilibradas. Outra coisa que é muito importante para as Librianes, infelizmente, é um sentido de que às vezes o equilíbrio, por mais que seja um equilíbrio apenas aparente, ele é o suficiente, sabe? Como se a aparência ou como se a consciência racional ou, por exemplo, estar pensando, não, eu vou fazer isso para conseguir equilíbrio, eu vou fazer aquilo para conseguir equilíbrio. O equilíbrio emocional, ele não se dá através da razão, ele não se dá através da consciência. Então não adianta pensar que vocês estão no caminho certo. Não adianta pensar que mudar alguma coisa dentro desse ambiente que as coisas vão se resolver. Na realidade, vocês já meio que sabem o que vocês precisariam fazer e até como comunicar isso para as pessoas mais próximas. Vocês já sabem o que fazer e como fazer. O problema é ter coragem de fazer, gente. E essa semana pode ser bem pesada por causa disso. Vai faltar um pouco de coragem para vocês conseguirem, na realidade, promover essa renovação interna que vocês precisam. Tecnicamente também, gente, essa renovação interna, ela meio que dá um jeito de acontecer quando a gente não dá espaço para essas coisas. Só assim para vocês manterem consciência também. Como essas questões são questões de trabalho, e aí também o naipe de ouros, para mim, ele, de certa forma, ele tá muito mais relacionado ao nosso corpo físico, né? Talvez o espaço, se vocês não conseguirem abrir ele naturalmente, comunicando aquilo que vocês querem fazer e os problemas que vocês têm, por ter um excesso de naipe de ouros e também de espadas, pode ser que vocês acabem tendo algum tipo de problema físico. Daí, para daí abrir o espaço que vocês precisam para a renovação. Tá bom? Então tenham cuidado se vocês puderem tirar uns dias, que seja 1 ou 2, para vocês pensarem direito em tudo que tá acontecendo e no que vocês querem fazer, para vocês aproveitarem melhor a vida, para vocês se sentirem pelo menos bem, felizes, sabe? Sem trabalhar tanto e sem sofrer tanto, porque vocês não têm tempo para viver alguma coisa boa com alguém. Que seja com os amigos até, não precisa ser necessariamente relacionamentos amorosos. É melhor do que ficar sempre no piloto automático, tá, gente? Bom, Librianes, era essa a leitura de vocês. Eu espero que tenha feito sentido, mas lembrem-se também, é uma leitura geral, então provavelmente para muita gente não vai ter muito sentido. Mas de qualquer forma, essas leituras também é sobre Sol, Ascendente e Lua. Então é sempre bom olhar os outros signos nos quais vocês têm essas marcas no mapa astral de vocês. E era isso. Até semana que vem, Librianes. Fiquem bem. Descansem, pelo menos. Tirem um tempo para pensar. E até semana que vem, tá bom? Tchau, tchau.